E aí, senhoras e senhores, se você não me conhece, eu sou o professor Fernando Shows e esse aqui é o Pod Prof, um podcast original do canal Grupo Forte Play. E aqui você sabe que você pode tudo, você pode questionar, você pode perguntar, você pode criticar. A única coisa que você não pode é deixar eu sozinho aqui nesse vídeo. Então fica com a gente, hoje vai ter uma conversa muito legal sobre redação, sobre texto, sobre escrita, sobre atualidade, sobre várias coisas. Eu tenho aqui a professora Cleusa Secato, então fica comigo aqui e toca a vinheta. Professora Cleusa Secato, muito obrigado. Esse é o segundo episódio e é um prazer imenso recebê-la aqui para a gente conversar sobre texto, escrita. Todo mundo precisa saber escrever, né? É uma comunicação. E eu sempre começo o podcast brincando um pouquinho com aquele ditado popular que diz assim: quem é você na fila do pão? E eu pergunto para você, quem é você no mundo da educação? Fernando, que alegria, gente, que privilégio estar aqui compartilhando esse espaço com você. Gratidão por ter me convidado, assim, para a gente conversar sobre educação. E olha, a gente nem combinou, pessoal, e essa história eu pergunto muito em algumas colocações que eu faço, digo, quem sou eu na fila do pão, né? Também isso, quem sou eu nesse universo da educação? Acho que alguém que está sempre muito curiosa, querendo aprender mais, querendo ajudar as pessoas a aprenderem mais, também nesse universo da linguagem, da comunicação, e principalmente tentando escolher as melhores sementes nesse sentido para todo mundo, né? E assim, olha, quem sou eu? Esse grãozinho de areia que tenta pelo menos transformar um pouquinho a sua volta, né? Mas que gera muita transformação, né? Eu conheço um pouco da sua história e é sobre isso que eu quero ouvir. Como que começou a formação bem em língua portuguesa? Como que foi todo esse caminho? Hoje você ajuda muitos jovens, né, a escrever para o Enem. A Cleusa é a única pessoa que eu conheço no país, eu vou dizer no mundo, né? Porque o Enem só tem aqui no Brasil, a fazer um doutorado e uma pesquisa em cima dessa escrita para o Enem. Então, se você, né, tá aí preocupado em tirar uma nota 1000 na redação do Enem, olha que esse episódio ele foi feito para você. Da onde que surgiu tudo isso? Então vamos lá, do começo, e até vou começar do começo, mas assim, fazendo uma parte aqui do final, Fernando. Existem muitas pesquisas voltadas à produção de texto ou a texto Enem, no sentido de correção ou recepção desse texto, mas a minha é pioneira no sentido de olhar esse trajeto que é do aluno como protagonista desse texto, né? E não desse enfoque de quem está recebendo o texto. Então, isso foi uma preocupação também em observar justamente isso. Eu sentia falta, eu sentia necessidade de fazer isso, dar essa voz e dar esse protagonismo para o aluno se autoavaliar e avaliar os outros, né? Então, tem uns pioneirismos aí que a gente procurou fazer. E algumas revisitações de algumas teorias também procurando didatizar isso melhor para o ensino médio, que não era tão comum. Porque né? parece que todo mundo é especialista, né, em redação de Enem. Quando a gente olha assim, diz, é que nem a gente fala, às vezes em educação, né? Todo mundo, educação e futebol, todo mundo acha que sabe, né? Tem 203... A gente tem um adendo para política também agora, né? O censo do IBGE, né, acabou de mostrar que nós somos 203 milhões e blá, blá, blá. Então, quer dizer, são 203 milhões e blá, 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 técnicos de futebol em potencial e educadores em potencial, né? Mais ou menos assim que a gente costuma generalizar. Mas, voltando ao começo, olha, Fernando, eu converso hoje muito com adolescentes, né? O meu maior público, a conversa mais geral é com adolescentes. E é muito interessante a gente conversar com eles. A gente é de uma geração que teve uma ruptura muito grande em termos de entrada de tecnologia nas nossas vidas. E uma das coisas que eu conto para eles, eu digo, olha, quando eu vim para Curitiba, no século passado ainda, fazer graduação... A gente faz esse exagero, né? Mas no século passado, eu digo, olha, isso assusta também, dizer, nossa, né? Eles nem nasceram Essa hipérbole é boa, né, pro discurso. Ótimo. Eu digo, no século passado, quando eu vim de uma cidadezinha de 5 mil habitantes, chamada Maximiliano de Almeida, mãe, beijo para você, beijo para todo mundo, eu vim para cá, não existia internet ainda. A gente começou a ter depois, quando eu já estava morando aqui, já estava quase me formando na graduação, aí a gente tinha internet de escada, essas coisas. Então eu andava com um mapa impresso embaixo do braço com os caminhos demarcados para onde eu precisava ir.
E era assim que eu achava jeito de me locomover com mais tranquilidade. Claro, tinha já, né, o número do ônibus, tal, o nome do ônibus, tudo Aham. isso, mas era um tempo muito pré-internet ou pré essas tecnologias que ajudam a gente a se comunicar e a se locomover melhor. Então diz assim, tá, Cleusa, o que você era, ou quem você era naquela época é a mesma pessoa que você é hoje? Não, quase 30 anos depois, gente, não tem nada a ver, né, com aquela Aham. pessoa. Ao mesmo tempo que não tem nada a ver, tem tudo a ver porque graças àquela pessoinha curiosa, interessada, né, que sempre estava aqui ou ali atenta a ter um conhecimento mais acurado sobre uma Uhum. coisa e outra, e que nunca gostou de superficialidade, né? Eu já conto isso também. Eu gosto muito de estudar coisas que são raízes de problemas, tipo etimologia de língua. Eu fui fazer latim, né, na Legal. universidade. Então, quer dizer, essas coisas acabam promovendo aí um repertório que faz assim, diz, ó, eu sou muito grata àquela menina que eu fui, que Uhum. andava com uma mapinha embaixo do braço, numa capital, né? Sim. E diz, olha, hoje você falando isso para um adolescente que tem a minha idade naquela época, né, que eu tinha naquela época, Aham. você diz, olha, hoje os seus problemas ou as suas dificuldades, os seus obstáculos são outros. Talvez seja não saber onde buscar ou se bater por não conseguir informação, mas justamente saber dosar e equilibrar o quanto e o que filtrar de informação. Porque hoje tem uma chuva, tem, né, Muita, uma né? contingência muito É uma grande. descarga enorme de Uhum. informação e até eu que amo neurociência, né? A gente vê o quanto isso sobrecarrega. Uhum. Dá pane no Então, sistema, parece né? que tá todo mundo igual, né? O cérebro quando a memória RAM ali Aham, já não tá dando saturada. já não tá dando conta, tá saturada, porque é uma descarga de informação a todo momento. E como organizar isso na Uhum. vida, né, na carreira e principalmente em um texto, né? E olha só, Fernando, que ideia interessante aí, né? Porque a gente é de uma geração, então, que precisou muito buscar essas informações, que não tinha acesso direto, imediato e super A Barça era o diversificado, próprio oráculo, né, né? nosso. Como assim? Então, hoje é uma geração, ou são gerações anteriores que tiveram esse tipo de dificuldade, que estão aprendendo junto e tendo que lidar com essa superexposição à informação das gerações presentes. Uhum. E aí vem uma coisa muito bacana de um cara que a gente gosta muito, descobri que a gente gosta muito em comum, do Humberto Eco, que lá no auge da sua sabedoria, dos mais de 80 anos, ele tinha já quando dava essas entrevistas e fazia essas afirmações, dizendo que a internet e tudo que ela contingencia é um fenômeno que todos nós estamos aprendendo juntos ao mesmo tempo. Então, o jovem, o adolescente está aprendendo de uma maneira, nós estamos também como adultos, adultos jovens, os idosos também, porque é um fenômeno que não é geracional, é um fenômeno geral. E Sim. veja só, isso dito do alto da sabedoria de um cara de mais de 80 Um anos. dos maiores escritores, filósofos que a gente teve aí no século XX e XXI, Verdade, né? verdade. Que legal, que legal. E a ideia, então, é ensinar essa garotada, e eu acho que não só essa garotada, né? Porque Uhum. quando a gente fala em escrever, todos nós Todo mundo. precisamos. E eu tenho o costume de falar que nós somos a geração que mais escreve, mais lê, mas com uma qualidade que, né, prejudica em alguns pontos da vida. Eu tive a oportunidade de, no meio da minha carreira de educação, a trabalhar como autor de materiais didáticos. E aí tinha que escrever capítulos inteiros, né? Eram materiais sobre história e demandavam muita leitura, pesquisa para poder escrever. Eu até vou te fazer uma pergunta relacionada a isso, mas eu lembro que quando foi aprovado o meu projeto e eu comecei a desenvolver aqueles textos, eu tive que ter uma mudança comportamental, porque eu já estava nessa geração do WhatsApp, e eu escrevia as coisas de maneira abreviada. Só que numa jornada de escrita para uma editora, onde eu ficava 10 horas por dia, às vezes, escrevendo, eu me pegava em erros, que eu acho que não tem outra palavra para falar, que eram erros grotescos. Uhum. Mas esses erros, eles estavam intrínsecos a atitudes minhas do dia a dia. E eu passei, então, a mudar a minha forma de escrever no celular e passar a escrever de uma maneira correta, utilizando vírgula, pontuação, sem as abreviações, porque aquilo me prejudicava no cotidiano. Eu tenho o costume de falar
tanto em filosofia ou quando eu faço desenvolvimento socioemocional, que para aprender a falar, a gente precisa aprender a ouvir. E para aprender a escrever, a gente precisa aprender a ler? Certeza. É essa analogia super produtiva, Fernando. Ninguém parte do zero, parte do nada para escrever, né? E quando você levanta essas questões, eu acho que tem vários pontos importantíssimos aí, que eu queria chegar num outro cara que talvez a gente conheça pouco ainda e deva ser mais consultado, mais lido e mais ouvido por nós, que é o Roman Czarnarik, que é um dos fundadores da The School of Life em Londres, e que escreveu Carpe Diem, O Poder da Empatia, A Arte de Viver. Embora esses nomes possam parecer, gente, num primeiro momento, uma autoajuda rasa, e sem problema algum, por ser autoajuda, já chego nisso também, são livros que são super profundos em relação a comportamento e a como o ser humano foi trilhando para chegar até aqui. E ele usa uma expressão muito bacana, que é de solidariedade intergeracional, que a gente precisa aprender isso, né? E até a última publicação dele traduzida para o português é Como Ser um Bom Ancestral. Como é que você faz hoje para ser um bom ancestral? Você diz, puxa, nunca tinha pensado que um dia eu vou ser um ancestral de alguém. E quem quer ser um grande ancestral, né, nessa época que a gente vive? Porque um dia eu vou ser ancestral de alguém. Sim. Né? Alguém vai ter sido, tá lá numa geração futura e eu vou ser ancestral dessa pessoa, direta e indiretamente. Bom, dessa solidariedade intergeracional, por que a gente precisa exercitar muito no século XXI, Fernando? Porque a gente tem muito esse estigma de pensar assim, que sempre as gerações vindouras estão destruindo as coisas que a gente já construiu. E isso é meio que uma necessidade, esse conflito, para o ciclo continuar acontecendo, né? A contestação, a revolução, tudo isso. Claro que eu estou simplificando de uma maneira bem aqui, né? Assim, bem pequena. Mas assim, essa ideia então de contestação ou de ciclo e de a gente sempre pensar que a geração vindoura está estragando aquilo que existia, a gente precisa olhar com olhos muito cuidadosos de quem justamente lida com educação, né? Lá em Pompeia, isso tem registro, né? Pompeia, que foi soterrada pelo Vesúvio em 70, 71 depois de Cristo, se diz assim, escuta, tem murais ou tem coisa assim recuperada depois de gente ou de gerações mais velhas que escreviam, o que deixaram registrado que aquelas gerações mais jovens já não sabiam mais latim, né? Já não sabiam mais nada, não sabiam mais declinação, conjugação. E você diz isso, e quem retoma isso é um outro pesquisador muito bacana da atualidade, que é o Steven Pinker. Ah, adoro. Tá aqui, ó. Olha lá. Ah, tá aqui ele, olha lá, como a mente funciona. Tá aqui, como a mente funciona. Recomendo essa leitura, tá? Super recomendo. E eu recomendo um texto dele, um livro mais recente que esse. Esse aqui vai bem na pegada da neurociência também, da psicolinguística. Mas tem um bem mais recente que é Estilo, que é redação e estilo, como escrever com clareza, concisão, etc, etc. E ele revisita, ele tem tanta pesquisa. Eu adoro o Do Que É Feito Pensamento. Do Que É Feito Pensamento, que também é nessa pegada aqui. Que também é nessa pegada. E ele revisita tanta coisa, tantos exemplos, Fernando, e um deles é esse de Pompeia. E o outro, que é bem bacana, que ele vai chegar nesse ponto e dizer, ó, a gente, e que também é uma fala de Humberto Eco, a gente às vezes confunde o nosso próprio envelhecimento como se fosse uma decrepitude do mundo. E ele diz, não, o mundo está em constante transformação. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se sentir desajustado e, por isso, fazer críticas vazias. Que é o grande problema dessa geração, né? Eu acho que não há quem não sofra com críticas vazias, mascaradas de algo chamado de crítica construtiva. A gente está falando, né, que todo mundo é especialista nesse mundo que a gente está vivendo, e não existe quem não tenha vivido um determinado momento da sua vida em que chega alguém, olha, eu tenho uma crítica construtiva, mas que não constrói nada e que vem de uma pessoa que não construiu nada. E eu vou aproveitar 2 pontos aí, Fernando. O primeiro deles, nessa pegada do Pinker, no redação e estilo, o escrita e estilo, é dizer assim, ó, falar é algo natural, escrever é artificial. Então, escrever exige esse nosso empenho de proficiência para entender que aqui
Eu posso escrever abreviado, se eu quiser. Eu posso escrever sem pontuação, se eu quiser, dependendo da informalidade de comunicação. Mas que isso, num texto que eu vou submeter a uma banca avaliadora, eu não posso. Então, isso é proficiência em escrita. E isso a gente adquire artificialmente, arduamente. De maneira artificial. De maneira artificial. E outra da crítica construtiva, eu vou aproveitar um meme, já que a gente vive nesse tempo, né? Alguém pegou um meme, um recorte aí de TikTok e fez assim, falou, crítica construtiva, guarda pra você, não tô construindo casa. Que né? ótimo. E claro, Deus o livre, né, Fernando? Eu não tô dizendo aqui que a gente não merece ou não carece de bons conselhos ou de bons exemplos, né? Mas assim, é que geralmente esse tipo de crítica construtiva não é uma crítica, é simplesmente às vezes porque é difícil, né, para as pessoas no mundo adulto, no mundo do trabalho ou no mundo de relações admirar sem invejar. E às vezes a crítica construtiva é só um travestimento de uma dor de cotovelo. Então a gente também precisa aprender a enxergar essas coisas e filtrar. A ler as entrelinhas, né? Eu acho legal quando o Lacan fala que, na verdade, o inconsciente está nas palavras. Né? E eu acho isso fundamental. A gente conversando aqui, é importantíssimo escrever bem na época que a gente vive, né? Nossa! Mas você acha que esse é o grande desafio que a gente está vivendo? Porque a escrita, por mais que ela seja um processo artificial, porque até então, se a gente for tratar de desenvolvimento humano e de história, o nosso surgimento, ou para quem acredita na nossa criação, ela não veio para desenvolver uma linguagem tão profunda como a gente desenvolveu. Se nós formos retornar, por exemplo, para as civilizações antigas, eles utilizavam, né, os desenhos, né, os hieroglifos, e hoje a gente também utiliza ele. De diferença nenhuma, né, a gente olhar, por exemplo, para os egípcios lá. Mas hoje a gente vê uma grande dificuldade da geração atual, mas que também é errado eu falar a geração atual, porque se a gente for pegar a história do Brasil, o índice de analfabetismo era bem maior, né? Boa, então Fernando. a gente tem esse costume de falar sempre que Olá as tabuinhas de Pompeia. Exatamente. Olha Humberto Eco dizendo para não confundir a nossa geração com a decrepitude, ou achar que é a decrepitude do mundo. Mas você acha que essa é a geração que precisa de um momento mais oportuno para aprender a escrever? Acho que tem muitas coisas para a gente refletir a partir dessa tua colocação, Fernando. A primeira delas é que bem você colocou, você disse, gente, de repente a gente fica falando naquele tempo, mas naquele tempo tinha 60% de analfabeto. Então a gente sequer incluía. E não estou nem falando no sentido de inclusão de fato, a gente sequer integrava, né? Sequer trazia para junto, sequer mandava para a escola. Então, claro, você trabalhava só com o quê? Com a classe elitizada do país e com toda a sua contingência. Tá, então não pode fazer esse comparativo porque era um momento muito mais excludente quando a gente fala disso, né? Depois, quando a gente fala de escrita, de leitura, tudo isso, tem uma coisa que a gente criou que parece uma mentalidade que ela é muito destrutiva, sabe? E daí eu não vou te dizer assim, é só no Brasil que tem isso, né? Não. Mas, as pessoas adoram falar né? isso, Adoram né? falar, é só no Brasil que tem Eu isso. acho que é o melhor jargão utilizado, né, em podcasts em todo o país. Não, porque no Brasil as pessoas são assim, pergunta quantas vezes a pessoa saiu fora do país, né? Não... E tem uma outra coisa muito bacana pra gente falar, depois vamos retomar isso do só no Brasil, tá? Que é um exemplo muito bacana pra gente contemporizar. É assim, mas eu vou falar do Brasil porque é o nosso cercadinho, é o nosso quintal, é o lugar que a gente vive, né? Então, assim, no Brasil, o que acontece? Existe muito isso ainda, embora haja passos de formiguinha para desconstruir, existe muito isso ainda de duas coisas super pejorativas. De o outro julgar o que você lê, né? Do outro se achar no direito de julgar o que você lê. E mais ainda, de uma sociedade super opressora no sentido de dizer assim, ó, nossa, ai de você se cometer um erro ortográfico, mas não tô nem aí pro conteúdo.
O problema é se você cometer um erro ortográfico. O conteúdo não importa porque eu não sei avaliar muito. Então, veja, são posicionamentos, Fernando, ou são ainda configurações de uma sociedade muito eu diria, desenvolvida, né? Porque numa sociedade desenvolvida, cara, tá tudo bem se você quer ler, e eu vou citar alguns agora que, nossa, né, a gente vai lembrando de vez em quando. Tá tudo bem se você quer ler uma coleção de história de detetive do Andrea Camilleri, que foi traduzido, agora tem uns novos saindo aqui em português, que é um escritor de história de detetive italiano. Eu não também. conheço. Super legal. Ele tem o Método Siciliano, o Cão de Terracota, e aí sempre o Montalbano, que é o detetive, né, que seria o Sherlock Holmes dele. Nossa, tá sempre metido em encrenca e tal. É super legal. Tudo bem. E tudo bem se você quer ler um livro super cabeça de como a mente funciona, né? Ou Os Anjos Bons de Nossa Natureza, que é do Pinker também, um baita tolete, né? Ou Se Nós Precisamos, e muita gente leu agora durante a pandemia, o Novo Iluminismo, se a gente precisa de um novo... Tudo bem. Numa sociedade desenvolvida, ninguém vai questionar o que você está lendo. O importante é ler, né? O importante é que, sabe, tudo pode Existe construir. muito esse preconceito, né? E eu vejo muito isso em alunos que têm medo de carregar o seu livro, né, por conta do julgamento deles. E eu acho, assim, também, dentro de tudo que você está falando, e falando também como uma parte da filosofia que faz muito parte da minha vida, que tudo bem também você ler um livro, chegar no final dele e falar, eu não entendi. E eu não entendi. E nem chegar no final. Eu vou ser muito sincero, tá? Alunos, não fiquem decepcionados comigo, mas um dos meus autores favoritos da filosofia é o Friedrich Nietzsche. Né? É o que eu mais... eu posso dizer que é o que eu mais amo. Assim Falava Zaratustra, eu já li umas 4 vezes. Esse aqui, ó, pra não falar que é mentira, tá? Ao tá vivo marcadinho. Aqui, ó, tá marcado, né? E eu não tenho Nossa, dó. olha tá aqui, lá. Ó, as anotações, se for ver, tá cheio de marcação. Se eu falar para você que eu entendo integralmente esse livro, é mentira. É mentira, porque existem muitas coisas assim que são muito do Nietzsche, né? Eu sei os conceitos básicos, eu sei dar uma aula sobre Nietzsche, eu sei falar por hora sobre Nietzsche. Perfeito. Mas eu dizer que eu entendo na totalidade, não. E eu acho que para quem está começando a ler e que posteriormente procura escrever, eu acho que essa é a primeira barreira, né? É isso. E mais ainda, né, Fernando? Isso que você está colocando é um ponto fundamental, pensar nos julgamentos de leitura, né? E pensar, assim, que de repente a gente coloca... no mundo contemporâneo, acho que o grande desafio, você falou disso, a gente escrever, também. Mas o grande desafio é a gente aprender melhor a se comunicar. A comunicar melhor. E aí tem muito pensador, tem até o Papa Francisco dizendo isso, que o século XXI... não é um século da competição, não é um século de blá, 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 de falar. É uma reinterpretação, inclusive, do diálogo, do que significa diálogo, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está reinterpretando o diálogo. Não é uma coisa assim, você fala, eu respondo, você fala, eu respondo. A gente está refletindo juntos e está se escutando com empatia. Legal. Isso, fazer uma escuta atenta, é uma das características do diálogo do século XXI. E não é um século de competição, é um século de cooperação. Habermas fala que, né, a comunicação é a principal via para resolver conflitos. Mas olha que eu vejo assim, essa geração e até esse fenômeno que a gente tem vivido de podcast. O Bauman diz isso, né? Bauman também. Olha lá, a Habermas diz isso e o Bauman diz, as relações vão à falência por falta de comunicação. E ele não está falando só de relação afetiva. Não. Ele está falando de qualquer relação. Exatamente. Se a gente não se comunica, ninguém tem obrigação de ter bola de cristal. Exatamente. Os sinais que eu dou não são necessariamente os que culturalmente você sabe reconhecer. Nossa, isso é lindo. Né? Isso é lindo. Mas eu vejo assim, que até com esse fenômeno que a gente vive hoje em dia de podcasts, né, invadindo todas as plataformas, eu vejo que a gente talvez entre num momento de discursos e não de diálogo. Joia, Fernando. Isso também é lindo, né? Porque de repente você diz, não desse jeito que a gente está fazendo aqui, a gente está se escutando empaticamente. Sim. E construindo juntos aqui, tendo ideia, tal, elaborando, né? Mas de repente a gente começa a monologar. Você fala, cara, peraí. E
Para quem às vezes pensa assim, mas é só se a pessoa estiver falando sozinha. Não, dá para monologar em 2, viu? Dá para monologar em 2. E tem inclusive E muito dá pra relacionamento. dialogar sozinho. Exatamente. E tem inclusive muito relacionamento que, né, fica Nossa. monologando e que por isso, né, o Bauman já de modernidade líquida explica que, olha, não tem futuro, né? Então por isso que as pessoas ficam transitando aí na vida de lugares, né, de pessoas por conta dessa falta de diálogo. E eu acho que voltar a esse diálogo é um ponto principal, porque quando você, né, eu que sou um amante da filosofia, quando você estuda a filosofia, você está falando de diálogo com a sociedade, com os outros, mas principalmente com você. Eita! Eu achei fantástico quando você fala de nós dialogarmos conosco, porque às vezes as pessoas até brincam, né? Ó, não ligue que eu falo sozinho. Ixi, perfeito. Ó, eu falo muito sozinho e é importante a gente conversar com a vozinha que está aqui dentro, né? Que é a própria manifestação do eu, né? A própria manifestação do eu. Tem um psicólogo espanhol cujo livro não está traduzido para o português ainda. Eu esqueci o nome dele, é Marco alguma coisa, mas é Somos lo que hablamos. E uma das pinçadas que ele faz de texto aí, de ideia do livro na palestra dele, que ele fala de comunicação, é justamente para dizer, as crianças, você já reparou, elas têm amigo imaginário, elas falam sozinhas, elas brincam sozinhas, elas criam uma coletividade sozinhas, né? Diz, por que a gente para de fazer isso na vida adulta? Na vida adulta. Ele diz, a gente deveria fazer mais. Alguns adultos não param. Graças a Deus, eles são inspiradores. Tá, mas né? não chame de bonequinho. Eu até tava conversando com o pessoal da produção aqui, né? Teu bonequinho, ele não fala bonequinho. Não, brincadeira, tá? Pode chamar de bonequinho, chama do que quiser. Mas isso daqui vou chamar de elementos inspiradores. Que inclusive eu vou te falar que eu trouxe em sua homenagem aqui Adoro, a Mulher obrigada. Maravilha, né? E um pouco de Arlequina que a gente precisa na vida, né? Da Harley Quinn. E eu, Flash, porque eu tô sempre correndo. Amo. E você sabe, quando você fala dessas coisas de histórias, pessoal, às vezes, né? Quando a gente fala de um século que não é de competição, mas de cooperação, eu adoro o exemplo da moça que viveu a Mulher Maravilha no cinema, né? Que diz que assim, ela foi desprezada em concurso de beleza, porque não dá pra ser, não tem os traços. Eu não acredito, ela foi desprezada. E aí, né, ela vira esse símbolo. Esse símbolo gigantesco. Aí né? quando você fala também, diz, nossa, eu uso isso muito como exemplo, principalmente assim, pra quem diz, puxa, tô adulto, tô adulta, no meu mundo profissional, de repente eu precisei comunicar mais ou escrever mais, né? Cair nesse mundo e eu não estou acostumado a fazer isso. E o mesmo recado é para quem está tentando processo seletivo, Enem, vestibular, de repente tudo isso. Olha, tem momento e maturidade oportuna. Claro, a gente corre atrás, a gente estuda, a gente recupera, a gente vai, mas assim, tem momento pra gente. Porque, né? E quando a gente eu faço essa comparação, eu falo, gente, acredita junto comigo que a Gisele Bündchen foi recusada 42 vezes. Sim. 42 vezes. E eu tô fazendo uma comparação com um universo diferente, que não é o universo da escrita e da comunicação. Mas isso está muito dentro da escrita, né? Porque quando você começa a escrever, você é a primeira pessoa a ser o próprio juiz, o seu próprio inquisidor. E deve ser. Só que você precisa ser generoso com você mesmo. Exatamente. Porque ninguém começou sendo Clarice Lispector. E de entender o seu processo, né? Eu volto a falar estilo. assim, exatamente. A minha primeira formação foi História e a minha vida inteira foi em colégio público. E eu não havia uma cobrança muito grande nos colégios em que eu estudei a respeito da escrita. Quando eu fui prestar vestibular, eu trabalhava na época, eu consegui pagar o meu primeiro cursinho. Olha lá. E aí, quando eu caí naquele universo, que eu tive um professor de redação, porque eu nunca havia tido um professor de redação, eu tinha um professor de língua portuguesa, e ele ensinava a gramática ali, ensinava a interpretar texto, mas tudo sozinho, né? Quando você vai para um professor especializado de redação e você olha assim, que, meu Deus, eu não sei escrever, parece que você está aprendendo novamente a falar. E eu lembro que, assim, eu ficava encantado na época, era o professor Wallace aqui de Curitiba, nem sei se ele ainda dá aula aqui por Curitiba, e aquelas aulas me chamavam muito a atenção. E eu entrei, né, na faculdade de História, onde a base de tudo é ler e escrever. Ler, escrever, ler e escrever. Eu me tornei muito autocrítico,
né? Até tive minha monografia com aprovação máxima, aquilo foi feliz para mim, mas aí eu caí num teste seletivo dessa editora que eu trabalhei produzindo esses materiais. E foi muito interessante que mesmo saindo da faculdade, eu tinha muito a que melhorar. E hoje eu olho, tenho muito a que melhorar ainda. Mas eu tive uma pessoa, assim, que foi a minha editora de conteúdo, e geralmente autores não têm uma relação muito boa com os seus editores, né? Porque são eles que vão fazer os cortes. Olha, não tá legal, reescreve aqui, né? Então, se você não tiver essa abertura, você não tem um bom relacionamento. Eu tive uma editora de conteúdo, inclusive ela me reergueu profissionalmente, né? A doutora Lisvânia. E ela falou, não, olha, você tem um potencial enorme. Vem cá, vamos aprender a escrever. Aí, ó. Tá vendo? Fernando, generosidade, né? Assim, talvez isso falte pra gente em muitos âmbitos da vida. Pra gente como ser humano. Mas assim, tudo aquilo que você tem de construção, que você tem, que você conhece, veja só, a gente tá acostumado socialmente, por isso que eu disse, ó, de repente, escrachar, dar risada de quem vai escrever um enxergar com CH em vez de com X, né? Eu disse, espera aí, e se eu puder, em vez de fazer isso, ajudar essa pessoa a chegar num patamar mais elegante de escrita? Sim. Não é mais legal? Sim. E eu vejo que essa é a grande barreira. Eu tive a oportunidade também de dar aula para a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. E a pessoa, quando ela já tem uma certa idade, ela precisa retornar para a escola ou ela precisa estudar para um concurso, para um teste, eu vejo que ela tem esse bloqueio. Claro. Que já é um grande bloqueio emocional que impede ela de aprender a escrever melhor e que principalmente impede ela para aquele momento da escrita numa avaliação, numa prova ou num concurso. E aí eu pergunto para você, o quanto estar equilibrado emocionalmente é fundamental para escrever um texto? Ou também não estar equilibrado emocionalmente, né? Porque muitos dos textos, né, muitos famosos da filosofia, poesia, né, foram momentos de desequilíbrio emocional. O quanto isso compete dentro da escrita? Eu acho que assim, ó, e não é nem eu que acho, eu sempre digo para os alunos, gente, não estou inventando, tá? Mas é assim, um texto passional requer passionalidade, né? Agora, um texto racional com linguagem denotativa para ser bem avaliado ou para ser bem recebido por alguém requer uma elegância de espírito. Então, você precisa estar equilibrado nesse sentido. E sabe, Fernando, que assim, mesmo nessa experiência também com curso, né, para o pessoal que quer fazer concurso, fazer vestibular e tal. Eu falo mais do pessoal mais adulto, já assim mesmo, que já tem uma graduação, ou tem um curso técnico, ou tem até mais de uma graduação, e de repente volta para uma sala de aula, ou volta a estudar porque quer fazer um concurso, porque vai precisar escrever pontualmente para alguma coisa. E vou te dizer, então, olha o que mostra o fracasso da nossa instituição escola no Brasil. Você chega numa sala, ou num grupo de 50 pessoas, e assim, 50 pessoas de origens e cursos variados, né? E você pergunta, pessoal, e daí, como é que é? Quem é que gosta de escrever? Vai ter meia dúzia de gato pingado que vai levantar a mão. E é meia dúzia de adulto. Então, se diz assim, peraí, olha só, como a gente, como escola no Brasil, falhou. Porque se a gente conclui uma educação básica, tirando essa potencialidade, dizendo para o estudante, dizendo para o cara o que mais ele não sabe, ou né, depreciando aquilo que ele não sabe, em vez de tentar erguer e melhorar, isso é uma cultura muito nossa na educação, né? A gente não trabalha, estou falando de maneira geral, né? Mas isso é geral, né? É geral. Eu estou dizendo, a nossa cultura não é de trabalhar o erro como, puxa vida, é uma oportunidade de aprender. A gente trabalha muito o erro como uma oportunidade de humilhação ainda. Sim. Né? E por isso que eu digo, de novo, isso é muito cultura de quem tem uma mentalidade subdesenvolvida. Né? Porque quem está desenvolvido no sentido geral, falou, não, cara, vem cá, vou te ajudar, vamos lá. Vamos lá. E claro, tem uma postura, tem uma semente, tem tudo isso. E eu te digo, por exemplo, assim, olha, eu tive professoras, principalmente, né, na educação, no ensino fundamental e também no ensino médio. Geralmente eram professoras de língua e redação
E assim, eu sempre me senti muito oportunizada, muito incentivada, participei de concurso de redação, ganhei prêmio e tal. Então, eu tinha... Por conta desse acolhimento, né? E eu gostava dessa coisa de Uhum. desenvolver inteligência linguística, né? Agora, quando eu cheguei na graduação, também foi outro momento, outra reflexão, e daí assim, eu me lembro que já no primeiro mês de aula eu falei, opa, aqui tem que caprichar, né? Entendi. E eu procurei o meu professor, daí de língua portuguesa 1, na graduação, e eu procurei no horário de atendimento, eu falei, eu preciso aprender a escrever. Porque eu me dei conta de que aquilo que eu tinha no ensino médio não era suficiente. Não era suficiente. Né? Só que assim, veja, olha como é importante também a gente olhar como adulto, a gente precisa ter essa sensibilidade. Ele poderia simplesmente ter dito, olha, nessa altura, o que eu vou fazer com você? Você terminou a educação básica, vai ler umas gramáticas aqui, se vira, né? Não. Ele falou, então peraí, vamos escolher um autor, vamos... E eu recém-saída do ensino médio, né? Eu falei, gente, né? Como eu disse a você, de uma cidadezinha de 5.000 habitantes, eu lia o que aparecia na biblioteca e o que era para lista de vestibular, por exemplo, e tal. Aham. E ele falou assim, vamos escolher um autor para você falar alguma coisa, então para, né, de repente, começar... Uma referência. Uma ali, né? referência. Aí, assim, o que me veio à cabeça, que estava na lista do vestibular daquele ano, eu falei, eu li José de Alencar. Ele falou, nossa senhora, mas é uma linguagem, né, século XIX. Mas ele falou, vamos em frente, fala dele e tal. Então, veja, ele teve sensibilidade, e sensibilidade também foi naquele momento que, no ensino médio tinha mais ou menos me caído a ficha, mas foi ali que consolidou a história de dizer que uma vírgula não é só uma vírgula. Que uma vírgula pode... Né? E foi esse aprendizado que é legal a gente levar para a vida adulta. Sim. Qualquer adulto saber a diferença de duas vírgulas que explicam e da ausência de duas vírgulas que restringem. Né? Por exemplo, olha como comunicar é uma coisa importante. E comunicar por escrito, que fica registrado, né, Fernando? Sim. Se eu digo uma frase assim, eu escrevo uma frase assim. Os alunos que estudaram foram aprovados. Tudo direto. Eu estou dizendo, eu estou restringindo. Eu estou falando que num grupo geral, só aqueles que estudaram foram bem na prova. Exatamente. Agora, se eu insiro duas vírgulas aí, os alunos, vírgula, que estudaram, vírgula, foram bem na prova. Eu estou dizendo que todo o meu grupo de alunos, foi bem na prova. Que legal. Você fala, cara, isso é um conhecimento técnico, basilar, que a gente... E que faz toda a diferença num sabe, texto, né? né? Mas tem um ponto que você falou que eu acho fundamental e que eu defendo muito. Eu acho que se tornou minha filosofia da educação e eu tenho pesquisado muito sobre isso, que eu falo que é o seguinte. Antes da sua metodologia e da sua didática atingir os seus alunos, a emoção e esse acolhimento atinge primeiro. Então, às vezes, o professor ele fica muito preso à sua metodologia, à sua didática, à sua bagagem que ele carrega, mas, às vezes, tudo que o aluno precisa é de acolhimento. E esse seu exemplo eu acho fundamental. E tem outra coisa que você falou aqui também que eu acho incrível e eu acho que é mais do que urgente, que a gente precisa voltar a ver, que é o seguinte. Você citou que as professoras do ensino fundamental 1 tinham uma empatia gigantesca, um acolhimento, em que você não tinha o medo de errar. Porém, conforme a gente vai crescendo, esse medo de errar vai aumentando. E quanto mais medo de errar a gente tem, mais oportunidade de aprendizagem a gente perde. Então, eu até queria perguntar para você, você acha que esses professores hoje de redação e língua portuguesa, de ensino fundamental 2, ensino médio, da academia, né, precisam olhar de novo para aquele básico da educação lá do infantil, lá do fundamental 1? Acho que todos nós, na condição de adultos, precisamos olhar isso para ter boas experiências, sabe, Fernando? Para ter uma boa... para ser bom ancestral. Todos nós, na condição de adultos, precisamos fazer isso. E, claro, quem a gente lida esquece com que foi criança educação, um dia, né? Claro. Quem lida com educação, mais ainda, né? Precisa ter isso muito... E precisa revisitar. Quando você falava aí, eu disse, olha, o que a gente precisa cuidar, né? Que você disse que você tem que voltar e tal. Às vezes o acolhimento é que abre a porta para tudo. É isso. A gente tem que tomar muito cuidado na condição de adulto, para não deixar a mosquinha da vaidade picar a gente, né? A mosquinha da vaidade do conhecimento, do tipo, aquela coisa de eu sei, então você não sabe, eu tenho mais poder,
né? Sim. Claro, conhecimento é poder, mas o que você faz com isso que você tem a mais, que você Como você sabe vai utilizar a mais, esse poder, né? E às vezes é muito mais justamente o jeito como você trata. E assim, eu não tenho a mínima ingenuidade ou ilusão que todos os meus alunos vão sair do ensino médio, nossa, sabendo ou tendo esses conhecimentos basilares bem alicerçados, né? Até porque as pessoas têm, e ainda bem que a gente tem descoberto e falado mais disso, as pessoas têm inteligências diferentes. As múltiplas As inteligências, múltiplas, né? inteligências de Gardner, Howard Gardner, Perfeito, adoro. né? Então, assim, a gente tem, e ó, isso aí é do finalzinho do século passado, que chegou Sim, aqui, há pouco tempo tá... a gente descobriu, né? Eu até acho incrível que esses dias eu vi, eu não sei se realmente é real, mas que uma escola na África mandou um bilhete para os pais, onde falava assim, olha, na prova de matemática, não se esqueça que seu filho pode ser um grande artista. Aham. E eu vejo muito disso, sabe, Cleusa, dentro do ambiente escolar. Eu tenho uma dificuldade gigantesca. Sabe o que você me falou? Ah. Guarda aí, mas foi ótimo essa. Essa é uma referência para o pessoal que diz assim, prof, pode inventar uma referência no texto Enem, no vestibular, em qualquer lugar? Olha só, o exemplo que você deu foi fantástico, Fernando, dizendo assim, puxa, não sei se é verdade, mas é um exemplo tão bom, Tão concreto, né? e tão legal se acontecesse, que eu posso usar, inclusive Citar. sem dizer assim, mas se eu inventar, eu não preciso inventar, eu posso usar na forma de hipótese, como De você hipótese. fez. Funciona lindamente porque mostra que a gente está fazendo Olha reflexão só essa dica sobre de isso. ouro, hein? Dica de ouro. De que eu tive uma dificuldade imensa em matemática, né? Mas o engraçado foi que eu aprendi a ler partitura. Olha só. Então, dentro do campo da matemática, a divisão, a multiplicação era extremamente difícil, mas com 10 anos de idade eu aprendi a ler partitura. Então, eu acho fundamental hoje, quando a gente vê na educação que há a possibilidade de explorar essas múltiplas inteligências e de eu não ser o professor egocentrista Isso. que acha que a minha paixão deve ser a paixão dos meus alunos e por isso eu me torno um ditador deles. Claro que Né? E o aluno tem até medo de falar que, por exemplo, não gosta da sua disciplina. Uhum. E tá tudo bem. Tá tudo certo. E tá tudo bem. Você precisa, claro, de conhecimentos básicos. Eu quero que ele saia melhor, se comunicando melhor. Exatamente. E tá tudo certo. Claro, vai haver aqueles que vão sair assim, nossa, muito brilhantes. Vai haver aqueles que vão sair se defendendo. E vai haver aqueles que depois vão despertar também e achar coisas que foram legais que a gente conversou e que daqui a um tempo eles vão usar. Mas assim, ó, eu não posso esquecer que a minha habilidade é uma e que eu tenho propensão a isso e eu não posso exigir essa mesma habilidade deles. Então, é isso. Se eu focar na minha paixão, eu me torno uma ditadora e daí ninguém mais vai querer, né, dizer, Exatamente. como é Até que eu vou porque, aprender? né, todo vilão é herói dentro da sua própria história, né? Isso aí, é isso Eu aí. acho que é uma semiótica aí Nossa, ótimo. perfeita. Apocalípticos integrados. Exatamente. Mais uma do Eco. Cleusa, eu queria te perguntar. Para quem já passou do ensino fundamental 2, já passou do ensino médio, mas entrou no mercado de trabalho agora e não sabe escrever, e inclusive não sabe escrever para passar comandos para o chat GPT. O que fazer? Por onde começar? Olha que bom, você toca num ponto sublime aí, chat GPT, inteligência artificial, tudo isso, por onde começar? Tem salvação? Tem salvação para tudo, né? E tem salvação principalmente, Fernando, porque diz assim, olha, eu não sei fazer um comando, vou te dizer, olha, comandos básicos ou comunicação básica, e a gente usa muito nessa palavra, às vezes até no sentido pejorativo, quando você fala, isso é matemática básica, né? Ou isso é básico. Gente, básico não é que é fácil. Eu me sinto péssimo quando eu pego, por exemplo, exercícios de crianças lá de matemática básica que eu não sei responder. Mas claro, não tem problema, porque o básico não é fácil. O básico é porque é fundamento, é basilar. Né? É ponto de partida. Quer dizer, sem aquilo eu não sei fazer coisas mais complexas. Produção, anota isso para um corte. E aí, olha só, esse ponto, Fernando, dizer assim, tem solução? Diz, tem, claro, cara, vai treinando, né? Tudo que a gente faz, veja, e daí tem muito assim, diz, que eu não sei muito escrever, e às vezes a gente pega, né, turmas inteiras que estão se preparando para concurso, e você fala assim, cara, você vai ter um tempo assim, nós vamos simular agora aqui. E aí a pessoa tem um tempão que ela fica olhando para o papel, e não vai e tal, você fala, primeiro ponto, ninguém nasce sabendo, ninguém parte do zero.
comece a treinar. Se hoje saíram 2 frases, tá joia, se respeite, né? Legal. Então, assim, se você Acho que é aquela não tá mesma sabendo, lógica da maratona, ninguém começa Exato. correndo 40 os 42, quilômetros, os para, 42. né? E até depois que a gente descobre com o pessoal que treina maratona, né, que diz assim, eu falei, nossa, é sério isso? Eu pensei que algum dos treinos chegasse aos 42. Eles dizem, não precisa sofrer tudo isso, a gente faz 36, 38, o 42 deixa só por dia. Eu falei, olha isso. Que legal, né? E é esse ponto. Então, dizer assim, treina antes. ChatGPT, agora a grande onda do momento, né, Fernando? Acho que no começo do ano a gente falava muito disso, ainda sem a experiência de sala de aula do semestre. Agora, com a experiência de sala de aula, eu vou relatar aqui um ponto. Primeira redação do ano, fui fazer com os alunos e fui fazer justamente para dizer, pessoal, não vamos fazer em sala, vou querer que vocês pesquisem. Falei, de preferência, podem mandar o ChatGPT fazer uma redação Enem. Falei, pode mandar fazer. Aí, né, alguns, legal, alguns olhos falam, a professora está mandando colar. Meu Deus, veja só, né? Os professores eram retrógrados, né, dentro da tecnologia, né? Lembro da época de não pode pesquisar no Wikipedia, não pode pesquisar na internet. E hoje não há quem não utilize para pesquisar um artigo científico ou uma informação geral, né? Ainda bem, Fernando, porque assim, a gente tem que se valer do que tem de conhecimento à disposição. E olha só, pelo menos um depoimento aí, o aluno disse assim, professora, eu pedi para o ChatGPT fazer um texto para mim, ele fez um texto muito melhor do que eu ia fazer. Falei, bom, tem 2 constatações e que são pontos de partida aí para a gente. E daí isso é para o aluno que está na educação básica e é para a gente que é adulto, não tem problema nenhum. É constatar que, de repente, você não está no patamar de aprendizado que deveria estar naquele momento, na sua expectativa, ok? Veja suas lacunas, né? Olhe para elas, não tem problema algum elas existirem. E o segundo ponto, se perdoe também porque você é humano e tem uma vida. O ChatGPT tem acesso a milhões de dados que a humanidade inteira produziu até 2020, que ele foi alimentado até 2020, né? Nessa versão que a gente está usando. Então não tem problema nenhum. Outra, colegas mais jovens, assim, né? Eu fui conversar com uma turma jovem que está se formando em licenciatura para conversar um pouquinho sobre preparação de aula, não sei o que lá e tal. Acho ótimo isso, a gente tem que ter esse contato, né? A gente tem que ser generoso com quem está chegando. Eu sempre digo, nossa, numa escola, gente, ou qualquer trabalho, a gente aprende muito com as pessoas que a gente quer ser igual e com aquelas que a gente não quer nem chegar perto. E as duas existem e coexistem, né? É até, assim, a coisa da parábola bíblica, né? O joio e o trigo. O joio e o trigo. Coexistem, tá? E aí, o que acontece? Diz assim, joio e trigo estão aí. Diz o que? A gente se inspira muito nas pessoas que a gente quer ser e diz, não, isso aqui... Aí pergunta, né? Você aprendeu muito? Aprendi muito com todo mundo, inclusive aquelas que eu não quero imitar. E aí, eu disse para eles, olha, tem problema nenhum. Eles disseram, professora, a gente foi para o estágio e tal, a gente pediu ajuda, né? Para o ChatGPT preparar uma aula para a gente. Problema nenhum. Por quê? Porque ele está coletando, inclusive dimensionando coisas que aos 20, 22 anos, a gente ainda não sabe se vai demorar mais de 10 minutos, mais de 20 minutos para explicar. Ele está ajudando a gente a dimensionar. Organizar isso, né? E aí a gente tempera do jeito que quiser. Sim, mas olha que você falou assim de uma habilidade muito boa, que é da aluna, do aluno olhar aquele texto e falar, nossa, esse texto está melhor do que o meu. Se eu consigo olhar aquele texto e ver que ele está melhor do que o meu... Já tem uma maturidade ótima. Eu tenho uma maturidade excelente para olhar, olha, eu preciso melhorar nisso. Eu lembro que assim, eu queria ter um estilo de escrita para a história que não era dos historiadores. Porque os historiadores, as historiografias mais antigas, né? Eles não se preocupavam com seus leitores. Em geral, eles são classificados, né, no corpo que a gente... É uma palavrinha ótima que a gente usa. Eles são muito herméticos. Exatamente. Né? Só que era um texto tão complexo que parece que só ele entendia. E que ele não via que, por mais que ele estivesse documentando e relatando uma história, era para alguém. E aí eu lembro que na época que eu estudava, né, fazia licenciatura em História, muitos acadêmicos, inclusive professores, criticavam os jornalistas que pegavam esses livros e
davam uma repaginada nele e aí Tchan, tchan, tchan. se transformavam em best-sellers. E claro que existe a Um cara crítica, joia né? que faz isso, o Eduardo Bueno, Aham, o Eduardo Bueno. que é pioneiro nisso Exatamente. também, né? É claro que, né, os historiadores vão me crucificar agora, que existe a crítica, né, a toda a questão da pesquisa, da documentação e tal, mas depois disso Tudo bem, mas a gente não vieram precisa abrir mão autores, disso. né, que começam a se preocupar mais com aqueles que estão lendo. Eu posso citar aí Mari Del Priore, que já escrevia, né, no mesmo tempo aí que o Eduardo Bueno, Lilian Schwartz, que escreve de uma maneira que é tão gostosa que se torna um livro que não é para historiadores, mas são para pessoas. Perfeito. É o conhecimento que sai da academia e caminha até a sociedade. É a ideia, né, Fernando, que parece tão óbvia, mas de didatizar o conhecimento. Uhum. Saber ler texto hermético na minha área tem que ser uma habilidade minha, Exatamente. mas não do meu aluno. Ou de alguém que me procura para saber Uhum. mais sobre linguagem. Entende? Que é incrível até como o nosso cérebro funciona, né? Que ele vai pegando esses padrões de linguagem que se tornam cotidianos. Eu vou dar um exemplo. Faz 4 anos que eu comecei a estudar neurociência, porque eu queria, né, aprofundar um pouquinho mais a filosofia da mente. E aí eu vi que o próximo passo seria a filosofia, que elas caminham, a neurociência, que caminham meio que juntas. Mas eu não tinha nenhum conhecimento sobre o encéfalo, sobre o cérebro, sobre neurônio, sobre conexões, sinapses, enfim, toda aquela linguagem, e inclusive em alguns textos, uma linguagem médica. E quando eu comecei a me aventurar naquilo, meu Deus, aonde que eu fui me enfiar? Né? Eu deveria ter ficado com os textos de Nietzsche, que já são extremamente difíceis. Né? Mas né? já são da tua área, da tua habilidade. Mas já são da minha área e da minha habilidade. E eu acho que quanto mais você escreve, você precisa ter essas referências, né, para você entender esse texto, tem tal estilo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. No Enem, né, é uma proposta, por exemplo, de um texto argumentativo. Qual estilo seguir? O que o aluno pode fazer? O que o aluno pode fazer, né? Primeiro de tudo, Fernando, repetindo aqui, ninguém começa a escrever do zero. Então, primeira coisa, quem está escrevendo, se preparando para Enem, leia cartilhas do participante de anos anteriores, elas estão disponíveis no site do INEP, ou se você der um Google, cartilha de redação Enem, vai aparecer uma sequência delas, sempre analisando textos modelares, textos de excelência de anos anteriores. Então, não parte do zero. Lá você vai ver que existe um estilo. Que estilo é esse? Linguagem denotativa. Então ninguém fica fazendo brincadeirinha, ou linguagem figurada, ou linguagem poética, porque não é esse o espaço, né? Um texto dissertativo argumentativo requer uma defesa de ponto de vista bastante... Daí não é assim, não é artificializada, é bastante forte em termos de conteúdo e com bastante estilo. E você vai perceber que estilo é esse. Diz, olha, tem uma estrutura pré-definida, né, de um texto argumentativo, mas que você vai preenchendo e dando sua cor a esse texto. Sem colocar eu acho. Sem colocar eu acho, né? Também existe esse tipo de telefone sem fio, né, Fernando? Quando fala assim, é para defender um ponto de vista. Diz, mas defender ponto de vista é só quando eu digo eu acho, né? Não, né, gente? Não. O que o aluno pode utilizar? Então, porque todo mundo fala sobre isso. Quais frases eu poderia utilizar para substituir isso de uma maneira mais hermética? Olha só, e de uma maneira bem legível, bem didática, que convence o leitor de que você sabe o que está falando, né? Vamos pensar assim, ó, por exemplo, vou pegar uma das temáticas mais recentes aí, que era a invisibilidade social causada para as pessoas que não têm documentação, que não têm sequer registro de nascimento no Brasil. Nossa, eu lembro que os alunos reclamaram muito dessa proposta. Por quê? Porque, de novo, a gente, como escola, às vezes está fazendo discussões na bolha, né? E não está olhando justamente para que tipos de problemas sociais estão enredados, estão à nossa volta, né? Ou olhando com a profundidade que deveria olhar, né? E até por falta, às vezes, de conhecimento nesse sentido, de formação, conhecimento, tudo isso. Bom, e o bom é que é isso, vem uma avaliação nacional que joga uma temática como essa, ela lança luz sobre essas situações e faz a gente refletir. Então, também isso eu acho muito legal do Enem. Tem uma retroalimentação aí, né, na construção desse conhecimento. Agora, uma frase bacana aí, você diz assim, você não vai escrever, eu acho que eles precisam ser atendidos e fazer documentos. Olha que bacana, quando eu coloco, por exemplo, já vou lá para frente, lá numa proposta de intervenção, né? O estado
deve caminhar até esses sujeitos sem documentação. Veja, eu estou me posicionando. E em nenhum momento eu usei sequer primeira pessoa, quanto mais o eu acho. Entendi. Então, fica bem mais sofisticado. Né? Isso, olha, estilo de vocabulário, sofisticação de linguagem, aí a gente tem que tomar um cuidado especial. Até o Sérgio Rodrigues, o Sérgio Rodrigues, que é um escritor contemporâneo brasileiro que trabalha muito com esses elementos também de metalinguagem, de escrita e tal, ele falou há alguns anos já, tem um texto dele muito bacana, que ele falou, ele escreveu assim, o país do outro sim. É joia, dá uma buscada aí que é bacana. Por quê? A filha dele estava em idade de fazer Enem e ele foi dar uma olhada nos textos, né, que apareciam aqui a colar com ela. E aí aparecia uns rebuscamentos assim, tipo, outro sim, destarte, né? Você fala, gente, quem é que fala assim no século XXI, ainda mais um adolescente de 17 anos? O que está acontecendo aí? A gente está fazendo, de repente, uma confusão. E daí não é só o adolescente, mas todos nós precisamos repensar. A gente está fazendo uma confusão entre texto sofisticado com vocabulário diversificado e texto rebuscado, como que só aquilo que a gente julga que é uma linguagem difícil devesse figurar nesse texto. Entendi. E não é assim que funciona. E eu faço questão de chamar a atenção dos alunos quando eu digo, gente, esse texto é nota 1000, apesar do outro sim, e não por causa dele. Entendi. Né? Mas o que a gente fala hoje no lugar do outro sim? Dessa maneira e dá continuidade. E eu acho assim, que tem outra coisa que pega muito no texto, é que o aluno que está estudando para o Enem, para o vestibular, ele começa a pegar esses recursos, e por mais que o texto seja uma aprendizagem... Fazer um Frankenstein. Exatamente. Ele começa a escrever de uma maneira muito aristotélica, que às vezes nem combina, né, com a sua linguagem, nem com a proposta. Isso é um erro bem comum? Claro! E, Fernando, isso é um erro que precisa ser revisitado para a gente ensinar e dizer, usa a tua linguagem direitinho. Mas daí não é para estagnar a linguagem. Mas será que isso não vem muito dessa tradição de se ensinar gramática isolada da produção de texto? Ah, com certeza. Hoje, o que a gente prima muito, e a BNCC também tem ajudado nesse sentido, nos descritivos, tudo isso, claro, tem muito a caminhar ainda, mas a gente já tem olhado muito para isso em linguagem, quer dizer assim, abordar a língua do ponto de vista funcional. Quer dizer, o que é abordar a língua do ponto de vista funcional? Aquele exemplo que eu dei aqui dizendo, cara, olha só, quando você põe a vírgula, você diz que todos foram bem. Quando você tira as vírgulas, você está dizendo que alguns você dentro exclui. Do grupo. Isso é ponto de vista funcional. É abrir uma redação do Enem e olhar por que aquela regência exige aí um pronome oblíquo lo ou lhe, né? Então, isso é ponto de vista funcional. Não é classificar, categorizar ou coisa assim. Diz, bom, a gente como formado, né, em língua precisa ter esse conhecimento técnico, claro, mas é para saber justamente embasar essas análises para oferecer a leitura melhor. Fantástico. Né? Esse ponto, então, Fernando, é fundamental. Fantástico. Professora Cleusa, a gente está chegando no final desse episódio. Falamos tanto, Nossa, né? Falamos várias coisas. O podcast se chama Pode Prof. Oba. Nessa ideia de trazer indagações e questionamentos. Deixa eu aproveitar, você falou no vontade. começo e disse assim, a gente pode tudo aqui, e eu vou dizer que a gente nem combinou de novo, mas é uma frase que eu falo muito para quem eu converso sobre educação, comunicação e escrita. Eu digo, gente, em escrita ou em comunicação, a gente pode quase tudo. Entendi. Desde que saiba como fazer. Exatamente. Desde que tenha estratégia. A gente pode quase tudo. Exatamente. Também. E, né, nesse momento final, eu geralmente pergunto para os convidados o que, dentro da área da linguagens, da redação, da escrita, da educação e de ensinar tudo isso, o que pode? O que pode? Então, fazendo a frase, eu vou completar, né? A gente pode quase tudo desde que tenha estratégia adequada e saiba fazê-lo com cooperação. E mais uma coisa, vou lembrar que lá nos anos 80, Humberto Eco escreveu um livrinho que virou um livrinho de cabeceira para muita gente, Como se faz uma tese, né? E no meio de uma das abordagens, né? É muito legal que ele diz assim, ele diz que escrever uma tese, e daí não vou nem falar de tese, escreveu, se comunicar, tá, gente? Escrever ou se comunicar, ele diz, é igual matar um porco. Do porco se aproveita tudo, não se perde nada.
Do texto, da comunicação, gente, se aproveita tudo. Aquilo que fica bom, aquilo que tem lacuna, o erro, o aprendizado que a gente pode ter sobre o erro. Claro que você diz, nossa, Cleusa, fiquei meio assim. Chocado, né? Chocado com essa analogia. Mas, gente, ó, faz a analogia, pensa assim, ó. Então, né, num outro processo, mas a ideia é, do porco se aproveita tudo, do texto também. E ele faz outra analogia que é fundamental. Ele diz, ó, fazer casinhas de cachorro, fazer texto. Se você vai lá e faz a mesma casinha de cachorro que o outro já fez, não tem originalidade nenhuma. Mas se você sabe que a casinha tem que ter um chão, parede e teto, que é estrutura, é modelo de estrutura, você diz, agora você vai lá e faz a tua casinha de cachorro com o teu estilo. Do teu estilo. Né? Fundamental. Então, acho que quando a gente fala de escrita, a gente está falando sobre nós. Né? E acho que é mais sobre nós do que sobre os outros. Existe aquele ditado, né, que diz que quando o Pedro fala sobre Paulo, na verdade eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Perfeito! Fenomenal. Então é isso. Acho que se você está procurando escrever, aprender a escrever, seja para o Enem, seja para o vestibular, seja para a sua vida, para o seu trabalho, eu acho que eu sempre puxo esse autoconhecimento, ele é fundamental. Sem né? dúvida. Sempre fica um pouco não, sempre fica nós ali nesse texto. Cleusa, muito, muito obrigado. Foi incrível. Teremos outros episódios, tá? Eu fiquei sabendo que se os alunos da Cleusa curtirem, compartilharem, né, comentarem, eles vão ganhar nota, tá? Boa. Vamos fazer essa negociata, gente. Ó, tudo é negociável. Cleusa, muito obrigado. Obrigado você por ficar conosco aqui. Mande suas sugestões, mande seus comentários, que aqui você pode tudo. Pode, prof? Pode sim. Muito obrigado, até a próxima, galera. Obrigado, professora.